Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos então para as nossas atividades de hoje. Então, vocês vão lá no nosso ler e escrever, né? Nós vamos realizar hoje uma atividade que já foi até falada no Centro de Mídias algumas vezes e nós vamos começar a estudar então. Está na página 161, que é essa daqui. Nós vamos começar os estudos sobre carta de leitor. O que é uma carta de leitor? Quando a gente lê em uma revista ou em um jornal uma notícia, uma reportagem e a gente quer mandar a nossa opinião para eles, nós fazemos uma carta opinativa, que é o que? A nossa opinião. Então a gente envia para o jornal. Então, isso se chama carta de leitor. Quer dizer que quem leu aquela reportagem está enviando uma carta dizendo a sua opinião sobre aquele assunto, sobre aquela reportagem. Então, aqui está assim, ó, leiam a carta dirigida ao jornal online Boas Informações e registrem as reflexões. Então, aqui logo no início, ele já dá uma dica, né? Que é dirigida, que quer dizer o quê? Que enviou para o jornal online. Então, esse jornal, ele não era impresso, né? Ele era apenas online na internet, que se chama Boas Informações. Então, vocês vão pegar um grifa-texto e grifar o nome do jornal, que essa informação é importante, tá? Que é para quem ele enviou essa carta. E aqui logo abaixo tem a carta em si. Então, morar no centro. Li a reportagem da jornalista Lívia Santos sobre as vantagens de se morar no centro da cidade. O que é vantagem? É o que há de bom, né? Moro no centro e considero que morar no bairro é muito melhor. A única parte boa do centro é que você consegue fazer tudo a pé, porque os lugares são próximos e você não gasta com transporte. Fora isso, não há vantagem nenhuma. Temos a poluição sonora e trânsito intenso. Há muitos carros circulando e a poluição do meio ambiente. Então, ela fala aqui que ela mora no centro, mas que ela considera que morar no bairro é muito melhor. E depois ela vai argumentar. Então, aqui ela deu a opinião dela, né? Ela fala que mora no centro, mas que na opinião dela, morar no bairro é melhor. Depois ela vai argumentar, ela vai falar o porquê ela tem essa opinião. Então, ela diz assim, né? Que a única parte boa, a única vantagem de morar no centro é que ela faz tudo a pé. Ela não gasta com transporte, com combustível ou com o ônibus, né, que ela tem que pagar para poder ir para algum lugar. Fora isso, tem o quê? Desvantagens, que são coisas ruins. E quais são essas coisas ruins? A poluição sonora, que é o que? O barulho. O trânsito intenso. O que é trânsito intenso? A grande circulação de carros, ônibus, motos. Há muitos carros circulando e a poluição do ambiente. Por quê? A poluição do ambiente? Porque todos esses veículos soltam a fumaça que causa a poluição, né, do meio ambiente. Então, vocês vão, com o marca-texto, grifar aqui a opinião dela. Qual é a opinião dela? Que ela considera que morar no bairro é muito melhor. Então, ela deu a opinião. Depois, ela vai argumentar. Então, vocês vão grifar os argumentos. Qual é a vantagem, a parte boa de morar no centro? Você consegue fazer tudo a pé, né? Porque os lugares são próximos. E as desvantagens?
Aí vocês vão também grifar poluição sonora, trânsito intenso e poluição do meio ambiente. Então, vocês vão grifar com marca-texto primeiro a opinião dela e depois os argumentos, tá? Depois de ter feito essa leitura e grifar, vocês vão responder as questões, tá? Quem escreveu esse texto? Isso é importante, porque sempre quem escreveu está no final da carta, né? A assinatura é sempre quando termina. Então, quem escreveu, qual o nome dela? Está bem aqui, vocês podem também grifar. Ruth Gomes, tá? Para quem foi escrito? Lembra que vocês grifaram no início que eu pedi? Então, ela escreveu para o jornal online Boas Informações, tá? E onde que foi publicado? Também nesse mesmo jornal. Então, ela escreveu para o jornal, né? E essa notícia foi escrita pela jornalista Lívia Santos. Essa reportagem, quer dizer, né? Então, para quem que foi escrito e onde que foi publicada essa reportagem? Segunda pergunta, qual é o assunto do texto? O que é assunto? O que esse texto está abordando? Qual o assunto principal? A autora gosta de morar no centro? Sim ou não? Quais as vantagens e desvantagens que a autora aponta de morar no centro? Então, o que há de bom e o que há de ruim de morar no centro, na opinião da Ruth? Que palavras ou expressões utiliza para justificar a sua opinião? Então, ela utiliza algumas palavras. Quais são? É a que nós acabamos de grifar, né? Você concorda com a autora? Então, essa daqui é uma pergunta pessoal. Você concorda ou você discorda? E por quê? Então, vocês vão justificar explicando por que você concorda ou discorda, tá? Depois de ter feito isso, nós vamos para o EMAI. Hoje nós vamos fazer a atividade, nós vamos iniciar a unidade 3, que é essa daqui, né? Então, nós vamos fazer a primeira atividade, ó, que é 56. Então, coloca a data aqui em cima. No ler também colocam a data, nunca se esqueçam da data, tá? E nós vamos nessa atividade aqui estudar ordem crescente e decrescente. A matemática, ela também precisa de interpretação. Primeiro de tudo é interpretar. Eu estava corrigindo a AP de vocês e percebi que teve bastante criança que errou aquela questão de ordem crescente e decrescente, não porque não sabia fazer, mas porque não interpretou, não leu direitinho aquela palavra decrescente, tá? Então, isso é importante. Grifar, ó. Carlos e André sortearam alguns números. Então, tem aqui o sorteio de números aleatórios, fora de ordem. Escreva-os em ordem crescente. Grifa essa palavra com marca-texto, ó. Crescente. Então, primeiro eu interpreto, depois eu resolvo, tá? Crescente é o quê? O nome já diz, ó, crescente, cresce, aumenta. Então, se cresce e aumenta, eu vou copiar na ordem do menor até chegar ao maior. E sempre que vocês forem copiar, você procura qual de todos é o menor. Faz um xizinho nele e copia. Por que fazer o x? Porque eu já sei que eu usei esse número. Aí, dos que sobraram, eu olho novamente, um por um. Qual é o menor? Faço o xizinho, copio aqui. E até terminar, tá? Porque vocês não se confundem se vocês forem fazendo o xizinho. B. Agora é hora de você ajudar André
a escrever os números que sorteou em ordem decrescente. Grifa, ó. Decrescente. O que é decrescente? É o contrário de crescente. Então, decrescente diminui. Se diminui, então eu vou copiar do maior para o menor. Então, eu olho todos um por um, procuro o maior. Faço o xizinho, copio aqui. Olho de novo, qual dos que sobraram, qual o maior? Faço o xizinho, copio aqui, até chegar aqui, tá? Número 2. Você deve escolher 10 números do quadro e escrevê-los em ordem crescente, ó. Grifa de novo. Se é crescente, eu preciso pensar que é do menor para o maior, porque aumenta, cresce, né? Então, eu posso copiar tanto daqui quanto daqui. Vocês vão procurar números, escolher daqui, daqui e copiar nesse espaço em ordem crescente, começando do menor até chegar no maior. Combinado? Pra gente treinar um pouquinho aquela atividade dada no centro de mídia sobre verbos, tá? Lembra que a professora lá explicou que os verbos são as palavras que indicam a ação. Então, são coisas que a gente faz. Por exemplo, andar, cantar, falar, escrever. Tudo que é coisa que eu faço são verbos, tá? Então, aqui ela explicou que o verbo, se ele está no passado, eu termino com ão. Agora, se ele estiver no futuro, eu termino com ão. Por que dá muita confusão? Porque ão e ão, o som é muito parecido. Na hora de pronunciar o ão, a gente acaba pronunciando ão. Então, se confunde muito, tá? Então, aqui nós vamos fazer atividade sobre o verbo. Então, olha só. Leia as frases a seguir em voz alta e observe as formas verbais destacadas. Então, tem aqui 3 frases. Os meninos judiam do sapo. Os meninos judiaram do sapo. Os meninos judiarão do sapo. Então, judiam está no presente, quer dizer que está acontecendo agora. Judiaram do sapo está no passado, que já aconteceu. E judiarão do sapo está no futuro, que ainda vai acontecer. Então, letra A, repita essas formas em voz alta, que é só para ler. Judiam, judiaram, judiarão. Então, B. Ao pronunciar essas palavras em voz alta, o que você pode perceber em relação ao som da terminação desses verbos? Então, aqui a opinião de vocês. O que vocês percebem nesse som? Tá? O som é semelhante ou é muito diferente? Judiam é diferente, né? Agora, judiaram e judiarão é bem parecido, né? Por isso que há essa confusão. Ou essa atividade eu não falei no início, tá? É no nosso livro didático de língua portuguesa, na página 157, tá? Depois aqui, complete o título de notícia com os verbos no passado. Então, são notícias de jornal. Faça a concordância adequada com o sujeito da frase. Então, o que vocês vão fazer? Estão vendo o verbo entre parênteses? Elefantes escapar de circo. Então, esse verbo escapar, ó, no passado, grifa aqui, ó, passado. Se está no passado, como que vai ficar? Escapar. Então, vai ficar escaparam, né?
de circo e causar, pânico em estacionamento. O verbo causar no passado vai ficar causaram. Então, sempre o passado acaba com ão. Agora aqui, ó, presente. Então, está acontecendo. Hienas atacar moradores de rua na Etiópia. Atacar no presente vai ficar como atacam, né? Que é igual aqui, ó, judiam do sapo. Então, vai ficar ela, hienas atacam. Complete a frase com os verbos indicados no futuro. Então, se é futuro, grifem, ó, futuro. Ainda vai acontecer. Então, complete a frase com os verbos no futuro. Se os elefantes e as hienas não forem capturados, os moradores não dormir. O verbo dormir, se está no futuro, tem que terminar com ão. Então, vai ficar dormirão. Em paz, nem deixar. Deixar, completando com ão, vai ficar deixarão. Suas crianças brincarem fora de casa, tá? Então, só para a gente relembrar o que foi trabalhado no Centro de Mídias, tá? Página 157. E eu vou enviar para vocês também essa folha. Quem tiver impressora pode imprimir. Quem não tiver, é para fazer a leitura, tá? Só leitura. Então, o que vocês vão fazer? A leitura para algum membro da família de vocês, para eles responderem. E vocês vão prestar muita atenção na estrutura das adivinhas. Tem do 1 até o 10, são 10 adivinhas, tá? O que é adivinhas? As adivinhas, elas servem para divertir, para fazer rir. É como se fosse uma piada, só que ela é em forma de pergunta, tá? E ela tem uma estrutura textual própria. Qual é essa estrutura? Ela tem duas perguntas. O que é o que é? Então, aqui eu tenho um ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Essa primeira pergunta aqui, ela serve para chamar a atenção do leitor, tá? Então, o que é o que é? Chamou a atenção do leitor. Aí vem a segunda pergunta. O que a areia disse para o mar? Então, tem mais um ponto de interrogação. São duas perguntas. E aí vem depois a resposta. Número 1, deixa de onda, tá? Então, vocês vão ler para alguém da família de vocês, prestando atenção na estrutura, porque depois amanhã eu vou dar uma atividade que vai ser continuação dessa, tá? Então, olha o número 2. O que é o que é? Interrogação, é a primeira pergunta. O que é que está na ponta final do fim, no início do meio e no meio do começo? Outra pergunta. Então, a adivinha, ela sempre tem essa estrutura. Primeira pergunta, segunda pergunta e resposta, tá? Lembrem muito bem disso. E a função da primeira pergunta é chamar a atenção do leitor. A função da segunda pergunta é o desafio em si, né? É o desafio, é o que ela tem que responder. E depois vem a resposta, tá? Então, vocês vão ler as 10 adivinhas para um adulto, para ele tentar adivinhar. Aí, se ele não conseguir adivinhar, vocês o ajudam. As respostas estão logo aqui abaixo, tá? Aí, amanhã a gente vai fazer uma atividade que vai ser seguida dessa daqui, tá bom? Hoje é só para ler. Então, beijos, fiquem com Deus, se dediquem nas atividades. Qualquer dúvida, pode me perguntar que eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Não fiquem com receio de tirar as dúvidas, que eu estou aqui para auxiliá-los, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã.